Senhores, o vídeo de hoje está muito especial e é um vídeo histórico, porque hoje pela primeira vez na história vocês vão conhecer por fora e também por dentro um dos veículos mais raros da Segunda Guerra Mundial, o T-17 Deerhound, um projeto conturbado que até hoje é repleto de mistérios, sendo considerado o elo perdido na história dos blindados americanos, onde poucos existiram por um curto período e ele nunca foi documentado em detalhes. Isso até hoje, porque o único T-17 preservado no mundo inteiro está aqui no Brasil. Então hoje, pela primeira vez na história, esse veículo será apresentado em detalhes por fora e também por dentro, revelando segredos ocultos há mais de 80 anos, além de fotos inéditas, vídeos exclusivos e uma história que com certeza vai te surpreender. Meus amigos, é exatamente isso que vocês ouviram. Eu tô aqui hoje novamente no Museu Militar do Comando Militar do Sul, na cidade de Porto Alegre, com outro vídeo histórico e inédito no Brasil e também no mundo, porque hoje pela primeira vez na história o mundo vai conhecer por fora e também por dentro o T-17 Deerhound, um dos blindados mais raros da Segunda Guerra Mundial. Em março de 1941, com o impressionante avanço da Alemanha pela Europa, os aliados perceberam que precisavam modernizar seus veículos militares e o tempo era curto. Analisando os diversos relatórios de combate do norte da África, uma comissão britânica preparou nos Estados Unidos ao longo de 4 meses uma lista rigorosa de especificações para um novo carro blindado médio de reconhecimento, onde as exigências mencionavam alta velocidade, boa blindagem e um canhão potente capaz de perfurar a blindagem alemã. E assim, em julho de 1941, começava o programa T-17. Mesmo com o prazo curto, logo após a publicação do pedido, duas gigantes do automobilismo, a Ford e a Chevrolet, aceitaram o desafio e iniciaram os seus projetos, originando o T-17 da Ford e o T-17 E1 da Chevrolet, ambos que impressionaram os militares e foram aprovados, iniciando a fase de preparação dos protótipos para os rigorosos testes. O T-17 era o mais promissor, o favorito dos britânicos, mas logo de início, logo no primeiro protótipo, ele já começou decepcionando. O projeto que foi apresentado no papel parecia muito fácil, mas na prática a Ford não conseguiu incorporar a maioria das exigências do pedido original, como por exemplo a tripulação para operar o veículo, que passou de 4 militares para 5, a blindagem que foi reduzida abaixo do mínimo exigido e também o importante sistema de estabilização do canhão, que em resumo não serviu na torre. Agora, completamente frustrados, os britânicos perderam interesse pelo T-17 e o projeto estava prestes a ser cancelado. Mas no fim de 1941 começava uma nova fase da guerra, a entrada dos americanos após Pearl Harbor. Agora era o exército dos Estados Unidos que precisava de novos veículos militares, em grandes quantidades e o mais rápido possível. Então, mesmo rejeitado pelos britânicos, o exército deu continuidade ao programa e encomendou mais de 2.000 unidades do T-17 e mais vários outros veículos que ainda estavam nas fases iniciais de desenvolvimento, o que provocou uma grande confusão. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, para dar um basta nisso e conseguir organizar tudo, uma comissão especial foi criada para selecionar com critérios mais rígidos os blindados que fossem mais leves, mais rápidos e principalmente mais simples. E assim, dentro dessa nova organização, o famoso M8 Greyhound foi o carro blindado vencedor. Todos os outros projetos, desde os iniciais até os mais avançados, foram cancelados. Pois é, agora já em 1942, o programa T-17 chegava ao fim. Ou será que não? Lembra quando o exército pediu oficialmente aquela grande encomenda inicial de mais de 2.000 unidades?
Pois é, a Ford já havia iniciado a preparação de vários e não ficou feliz com o cancelamento, sem contar que os britânicos ainda buscavam um carro blindado para o norte da África. Então os militares permitiram a finalização de 250 unidades, aquelas que já estavam em andamento, e os britânicos aceitaram dar mais uma chance, com as primeiras 32 unidades finalizadas em 1942 e as 218 restantes em 1943. Tentando ao máximo atender às novas exigências. Pesando 14 toneladas, o T-17 seria operado por 5 militares. À esquerda, na frente, ficava o motorista, responsável por guiar e manobrar o veículo no deserto, com seu auxiliar, o seu assistente, à direita, que também operava a ponto .30. Já na torre, o atirador ficava à esquerda, responsável por mirar e disparar o canhão de 37 mm, o comandante ficava atrás dele, responsável por orquestrar toda a operação do veículo, e à direita do canhão ficava o municiador, responsável por recarregar rapidamente após cada disparo. Sua blindagem permaneceu com 19 mm na parte da frente e também nas laterais e 32 mm na torre. Torre essa que parece bem familiar, né? Porque sim, como o tempo era bem curto, eles utilizaram o mesmo conceito de torre do tanque M3. E como a gente já viu em outros veículos do mesmo período, como o tanque Stuart e o próprio M8 Greyhound, o canhão M6 de 37 mm ainda era o padrão da época, porém rapidamente se tornou obsoleto em 1943, quando a Alemanha introduziu seus novos tanques que utilizavam blindagem muito mais avançada. Mas para não desperdiçar o canhão, agora ele deveria ser utilizado contra outros veículos mais fracos e também contra posições inimigas, com capacidade para 111 munições no interior. Além disso, o T-17 carregava uma ponto .30 coaxial ao lado do canhão, operada pelo atirador, outra ponto .30 na estrutura de bola na parte da frente, operada pelo auxiliar do motorista, e mais uma terceira ponto .30 antiaérea na torre, que era operada pelo comandante. E como esse não era um tanque, e a tripulação era treinada para continuar lutando do lado de fora do veículo, cada membro da tripulação carregaria uma Thompson M1928A1 no interior, com vários suportes internos onde essas 5 armas seriam encaixadas. Já para mover esse blindado até sua velocidade máxima de 97 km na estrada, o que era realmente impressionante para a época, o T-17 usava 2 motores Hércules JXD de 6 cilindros cada, sincronizados, com capacidade para 280 litros de gasolina. E meus amigos, foi exatamente esse o problema enfrentado durante o primeiro teste oficial dos britânicos. O T-17, além de reprovar em algumas pistas por problemas de suspensão e eixos, o sistema com 2 motores tornava a sincronização bem complicada. E para piorar, todos esses problemas deveriam ser resolvidos rapidamente, pois o grande teste final estava chegando, o teste de resistência no deserto, onde 6 unidades, agora reforçadas, receberam o apelido dos britânicos de M5 Deerhound e foram testadas ao extremo por 1 mês em diversos cenários e condições no deserto nos Estados Unidos. Mas adivinha só, agora os resultados foram ainda piores. O T-17, agora M5 Deerhound, apresentou vários problemas de suspensão, juntas, eixos, sem contar o problema crônico de sincronização. Tudo isso em conjunto com a grande complexidade de funcionamento e operação. A Ford ainda tentou resolver os problemas por mais algum tempo, novos testes foram feitos e ele continuava estragando. Os britânicos perderam completamente a confiança. Mas lembra do seu irmão, o T-17E1 da Chevrolet, aquele 4x4? Pois então, esse se saiu muito bem nos testes e foi escolhido no lugar do T-17, recebendo o nome M6 Staghound, esse que entrou em serviço pela primeira vez na Itália em 1944. Já o Deerhound, como foi um grande desastre, reprovou em todos os testes e ninguém queria assumir ele, nem os próprios americanos. Ele perdeu o nome M5 Deerhound e voltou para apenas T-17. Mas, meus amigos, mesmo completamente abandonado, 244 unidades já estavam prontas e até encaixotadas para o norte da África. E agora, o que fazer? Sem muita opção, a polícia do exército foi a única que se interessou e manteve 190 unidades apenas nos Estados Unidos, mas pediu que as torres fossem removidas para reduzir o peso e assim forçar menos os eixos e os motores. Mas adivinha só,
Mesmo assim, os problemas crônicos continuavam. Era problema atrás de problema, até o ponto que todos foram aposentados, desmanchados e as carcaças foram completamente destruídas como alvos durante as instruções com outros tanques. Já 54 unidades que estavam originais, com torre e tudo, encaixotadas para o norte da África, foram separadas por um motivo no mínimo curioso. Pois é, em setembro de 1943, essas 54 unidades originais chegaram aqui no Brasil, pelo porto do Rio de Janeiro. E ninguém sabe exatamente como, porque mesmo com esse envio documentado nos registros oficiais do Lend-Lease, o Brasil nunca requisitou o T-17, e nem teria como, porque ele nunca foi sequer aprovado para emprego militar. Dessa forma, alguns pesquisadores acreditam que eles foram enviados de propósito como um lote de M8 Greyhound, esse sim que o Brasil havia pedido formalmente. E assim, mesmo contra a vontade, o Brasil foi o único país fora dos Estados Unidos que operou o T-17 e o único que adotou ele oficialmente como veículo de combate. Ou isso era o que muitos pensavam até hoje, porque, meus amigos, em uma pesquisa recente, tão recente que ainda nem foi publicada, foi encontrado um filme de 1955 que mostra o T-17 completo, com torre, em um desfile na Etiópia, mesmo sem registros oficiais do seu emprego lá, aprofundando ainda mais esse mistério. Já aqui no Brasil, a primeira aparição pública do T-17 foi no Rio de Janeiro durante o 7 de setembro de 1944, que depois de muitas e muitas horas de pesquisas extensas nos arquivos públicos, eu consegui encontrar as duas únicas fotos oficiais desse momento, fotos exclusivas que nunca foram apresentadas antes. A primeira e a mais emblemática mostra ele à frente de 6 tanques M3, ainda com as marcações antigas e praticamente novo. Eu acredito até que essa é a única foto em alta qualidade que mostra ele tripulado e em deslocamento. Já a segunda foto mostra o mesmo momento, só que do alto, onde a gente consegue ver pela primeira vez em 80 anos a grande marcação também na parte de cima. E senhores, também depois de muita pesquisa, eu encontrei o único vídeo que a gente tem conhecimento que mostra ele em operação aqui no Brasil, durante o desfile de 7 de setembro de 1950, também no Rio de Janeiro. Alguns relatos indicam que houve uma reclamação formal do Brasil sobre o, entre aspas, equívoco, até porque o T-17 era maior e mais pesado que o M8 Greyhound, sem contar a maior complexidade. Mas esses 54 veículos foram distribuídos igualmente entre 3 unidades: 18 para o 1º Batalhão de Polícia do Exército do Rio de Janeiro, 18 para o 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e 18 para o 3º Regimento Motomecanizado da cidade de Bagé, também no Rio Grande do Sul. Esse que tem um registro mais longo de emprego, onde o último foi aposentado em 1972. E, incrivelmente, mesmo com todos os problemas crônicos do projeto, o Brasil conseguiu operar esse veículo por décadas, o que impressiona muitos pesquisadores internacionais pela capacidade de adaptação, onde de alguma forma os brasileiros conseguiram fazer ele funcionar. Alguns dizem que até de forma milagrosa. E daquele número inicial de 250 unidades, apenas 4 sobreviveram até os dias de hoje, em diferentes estados de conservação. E adivinha só, os 4 estão aqui no Brasil. O primeiro está exposto sem o canhão no 1º Parque Regional de Manutenção do Rio de Janeiro. O segundo fica no Museu do Centro de Instrução de Blindados em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O terceiro está exposto no Parque Marechal Manuel Luiz Osório, em Tramandaí, também no Rio Grande do Sul. E o 4º exemplar é o mais completo e em melhor estado de conservação que existe no mundo atualmente. Sem dúvidas o mais raro. E é exatamente esse do Museu Militar do Comando Militar do Sul, considerado o elo perdido da história do desenvolvimento de blindados da Segunda Guerra Mundial. Então bora conhecer o Guararapes, esse T-17 de 1942, número de série 2020 e marcado como EB-1070. E apesar de parecer um tanque, por ter torre e também o canhão aqui de 37mm, esse aqui é na verdade um carro blindado médio que, como vocês conferiram na história, ele foi projetado para ser um carro de reconhecimento,
um veículo ágil, um veículo rápido, não necessariamente para brigar com outros tanques, com outros veículos. Por isso a velocidade era tão importante. Bora começar então conhecendo os detalhes aqui desse veículo raríssimo e histórico a nível mundial, pela parte da frente, onde a gente encontra basicamente 3 seções. Aqui essa grande chapa de blindagem que é curvada em 2 partes, com a solda aqui que une com a parte do meio e com essas 2 aletas laterais. Essa seção aqui do meio, que ela tem uma leve inclinação até as 2 aberturas aqui na parte da frente, que eu já vou mostrar em detalhes para vocês. E aqui, meus amigos, a gente encontra nessa parte do meio aquelas principais características que a gente também vê em vários outros blindados da Segunda Guerra Mundial, como o par, aqui os faróis, um de cada lado, que são protegidos aqui por essas grandes guardas, esses que seriam removidos em combate até para proteger eles, para que não fossem danificados. Já aqui ao lado a gente encontra a estrutura onde ficaria a sirene do veículo, também com a sua guarda aqui de proteção. Aqui na parte de cima teria o grampo que seguraria o cabo de rebocamento, o cabo que geralmente ficava conectado, passava por aqui. E aqui na parte da frente a gente encontra também essa estrutura que está presente no Stuart e também no Sherman. Essa estrutura de bola por onde saía a ponto 30, que era operada pelo assistente do motorista ali na parte interna. Passando agora aqui para as laterais, a gente encontra essa espécie aqui de paralama, é uma chapa mais fina de metal parafusada aqui presa nas 2 laterais do veículo, e vocês podem perceber que aqui a gente encontra 4 desses clips, desses grampos, 2 de cada lado, porque enquanto no M8 Greyhound os militares conseguiam armazenar ali seus sacos de dormir, barracas, lonas de forma geral, na torre, no T-17, esse armazenamento era feito aqui na parte da frente, onde esses tecidos, essas lonas, esses materiais ficavam posicionados aqui e eram presos por fitas aqui nesses suportes, que a gente encontra o mesmo sistema aqui do outro lado, nessa segunda seção aqui, que a gente pode considerar um paralama. Também os 4 suportes, 2 em cima, 2 embaixo. Passando agora aqui para a parte de cima, essa parte frontal aqui, muitas pessoas acreditam que fazia parte, né, da blindagem do veículo, mas na verdade não. Ela faz parte aqui da caixa de armazenamento lateral, que eu já vou mostrar em detalhes para vocês. Mas aqui basicamente a gente tem uma chapa mais fina de metal. Já dessa região aqui para trás, aqui a gente realmente tem uma chapa de blindagem de 19 milímetros, com as 2 aberturas aqui, a do motorista e a do seu assistente, que eu sei, olhando aqui no veículo, ela parece bem familiar, né? Essas tampas, essas portas, essas aberturas foram aproveitadas do mesmo sistema do tanque M3. Como esse veículo foi projetado em tempo recorde, os militares precisavam de muitos veículos em um curto espaço de tempo, a Ford decidiu reaproveitar ou adaptar muitos componentes de outros blindados que já estavam ali em fase mais avançada de desenvolvimento, como o próprio M3. Por isso que essas 2 portas, essas 2 escotilhas são aproveitadas do M3 da mesma forma que a torre e o canhão. Passando agora para a lateral do veículo, o que mais chama a atenção são essas grandes rodas, esses grandes pneus, da mesma forma que a gente vê no M8 Greyhound, que foi o vencedor aí dessa disputa de um carro blindado para reconhecimento durante a Segunda Guerra Mundial. E ele tem exatamente o mesmo sistema. Esse é um veículo 6x6 que usa esses grandes pneus não direcionais para barro e para neve. Esses que eram intercambiáveis com outros veículos da época, um pneu muito robusto, muito resistente e principalmente com uma grande versatilidade. E nas laterais, aqui ele é completamente aberto, ele não tem aquela chapa adicional como o M8 Greyhound, e o mesmo se repete aqui em toda a lateral do veículo. Esse é um ponto positivo, porque permite acessar aqui todos os componentes de forma mais fácil, de forma mais prática, até porque no M8 Greyhound os militares tinham o costume de retirar completamente essas seções exatamente para conseguir ter o acesso mais fácil. Nesse veículo aqui, originalmente, ele já teria essa parte aqui lateral em ambos os lados completamente aberta. Isso na parte de baixo. Já na parte de cima a gente encontra outra característica compartilhada ali pelo M8 Greyhound, que são as caixas laterais para o armazenamento dos mais diversos itens que os militares pudessem utilizar ali, precisar nas operações em combate. Mas enquanto o M8 tinha apenas
4 caixas, 2 de cada lado. Esse aqui a gente tem 6. Começando com essa aqui na parte de trás, onde a gente tem aqui essas 2 presilhas. Elas poderiam ser trancadas aqui na posição e levantando ela aqui. Aqui a gente tem um compartimento dividido em 3 partes, basicamente. Uma parte menor, uma média e uma maior. E aqui poderiam ficar as correntes utilizadas nos pneus ali, no caso de lama, no caso de neve, ferramentas para manutenção do veículo, enfim, os mais diversos equipamentos. Essa aqui então seria a caixa traseira. Ele ainda tinha mais uma caixa aqui no meio, a gente pode abrir ela aqui, e vocês podem perceber que ela é bem alta, até o militar teria que se levantar aqui para conseguir acessar os itens, né? Esse aqui já é um compartimento único, um compartimento maior para ferramentas maiores. E esse aqui da frente, a caixa dianteira de armazenamento, essa aqui é a maior de todas. A gente também consegue abrir ela aqui com facilidade, não é uma tampa pesada. E esse aqui então a gente tem, além de um grande compartimento interno, também tem 2 pontos de suporte, onde podiam ser amarrados outros equipamentos. Porém, na lateral aqui do veículo, existe mais um compartimento, esse aqui que é uma caixa maior, com mais volume, onde a gente consegue abrir aqui pelas laterais, e essa tampa ela desce. A tripulação conseguia carregar combustível aqui dentro, ferramentas, equipamentos maiores, porque aqui sim é uma caixa bem maior e que é reforçada, tem esse sistema de reforço, como a gente vê no galão de combustível, na famosa lata de combustível. Ela abre apenas aqui até a metade e depois, para fechar, essa aqui ela sobe, a gente consegue prender aqui com as presilhas, e para segurar todo esse sistema aqui superior em pé aqui no lugar, na parte de baixo tem uma espécie de mão francesa aqui de metal, acho que vocês conseguem ver, parafusada, que prende aqui na lateral blindada aqui do veículo. Essa parte lateral aqui tem a blindagem de 19 milímetros, onde sai essa estrutura com essa mão francesa, e a gente encontra o mesmo sistema aqui em toda a parte de baixo também, 2 por caixa, conseguindo segurar um peso muito maior, dependendo do conteúdo aqui das caixas de armazenamento. E por fim, as 2 últimas segurando a última caixa. E agora, passando para o outro lado do veículo, a gente também encontra as mesmas caixas de armazenamento aqui, mesmo sistema, com a maior aqui na parte da frente, também com essa grande abertura, apenas com esses 2 suportes aqui, o mesmo aqui no meio. Essas aqui de novo, a gente está vendo pela primeira vez na história que elas estão sendo documentadas na parte interna. Também aqui, a final com as mesmas divisórias. Mas diferente ali do outro lado, que tinha aquela grande caixa de armazenamento, como eu mostrei para vocês, nesse veículo a gente tem uma estrutura bem diferente do que a gente está acostumado quando a gente fala ali sobre os blindados da Segunda Guerra Mundial, porque é exatamente isso que vocês estão vendo. Ele tem literalmente uma porta aqui na lateral, a porta de acesso aqui dos militares, que eu já vou abrir e já vou mostrar os detalhes também pela primeira vez na história no interior aqui desse veículo. E agora, passando para a traseira, aqui para a parte de trás do veículo, aqui a gente tem um paralama apropriado com proteção aqui na lateral. A gente também tem as luzes aqui, a famosa luz de marcação, uma de cada lado, com a sua guarda para proteger ali de impactos durante as movimentações. Aqui existe outra chapa blindada, e na parte de baixo a gente encontra o escapamento, um para cada motor, um de cada lado desse veículo, que eles eram apontados para baixo, exatamente para não levantar fumaça, para não entregar a posição do veículo durante os comboios, durante as movimentações. Por fim, aqui a gente vai ter mais uma chapa blindada com os 2 pontos aqui, com as 2 alças de rebocamento. Passando agora aqui para a parte superior da traseira do veículo, a gente também encontra diversas estruturas onde os militares conseguiam fixar ferramentas, pás, picaretas, machados, prendendo aqui por essas alças, segurando tudo no lugar. O que mais chama a atenção aqui são essas 3 entradas aqui, onde a gente tem 2 laterais menores e uma maior aqui no meio. E essas 3 aberturas são um mistério ainda, que ninguém sabe exatamente quais seriam suas funções. A gente sabe que essas 2 laterais, elas dão acesso uma para cada motor, talvez ali o acesso para fazer uma troca de óleo, para completar o óleo dos motores, mas ninguém sabe com certeza.
Também poderia ser para os radiadores, e aqui no meio, por muitos anos, acreditavam que essa entrada aqui seria para fazer o abastecimento, a entrada de combustível. Mas hoje a história mudou completamente, porque nós descobrimos uma segunda entrada, uma segunda tampa muito similar a essa, que eu já vou mostrar em detalhes para vocês. Vocês devem ter percebido aqui que ela tem uma tampa grande aqui, também completamente blindada, e que poderia ser travada aqui no lugar com um clipe, exatamente para não ficarem batendo ali durante as movimentações. Ao lado a gente encontra aqui esse sistema com um pequeno grampo, ninguém sabe exatamente qual ferramenta seria fixada aqui. Aqui na lateral tem aquele segundo grampo para passar o cabo de rebocamento, da mesma forma que a gente viu ali na parte da frente. E nas laterais, como eu mostrei para vocês nos outros veículos, a gente tem aqui a estrutura talvez mais importante, principalmente dos blindados americanos da Segunda Guerra Mundial, que eram as alças de transporte. A gente tem uma aqui de cada lado, na parte traseira e também na parte da frente, uma de cada lado, que permitia que esses veículos, os blindados, os tanques de forma geral, pudessem ser içados com mais facilidade dos navios, facilitando a logística, que é algo muito importante. Aqui do lado, onde fica a grande caixa de armazenamento, na parte superior, a gente tem o suporte para pá. A pá ficava presa aqui, também com um sistema de grampos ali no meio. Essa estrutura aqui ninguém sabe com certeza qual era a sua função. E ali, que eu já vou mostrar para vocês, essa estrutura, essa abertura ali, a gente descobriu hoje e provavelmente dava acesso ao tanque de combustível. Mas, bora subir aqui na torre então e ver ela por cima. E agora estamos aqui na parte de cima, no topo do famoso T-17 Deerhound. E eu já queria aproveitar e mostrar uma característica marcante desse veículo, que é o capô. Essa estrutura aqui na parte de cima, que também permite a ventilação, e que a tampa é composta por duas partes. A gente tem uma tampa que abre para aquele lado e essa segunda que abre para esse lado, onde a gente consegue puxar elas aqui. Já digo para vocês, é tudo muito pesado mesmo. Agora bora abrir aqui a segunda tampa, também que é o mesmo sistema. A gente puxa elas aqui para trás. E assim, meus amigos, erguendo essas duas grandes chapas blindadas aqui, a gente tem acesso aos dois motores Hércules JXD. Como a gente está falando de um veículo muito pesado, apenas um motor não era o suficiente para estar movendo ele ali em altas velocidades durante as missões de reconhecimento. Por isso, para ter aquela potência para conseguir movimentar esse veículo pesado, os militares decidiram utilizar dois motores, um par de motor Hércules JXD. Uma ideia que no papel era incrível, conseguir estar utilizando um motor bem comum que outros veículos já utilizavam, então tinha bastante peça, a substituição, a logística era muito prática no campo de batalha, também um motor de fácil manutenção, uma solução incrível naquele curto espaço de tempo, sem contar que caso um dos motores apresentasse algum problema ali no campo de batalha, fosse atingido ou quebrasse, o veículo tecnicamente, teoricamente, continuava operando, como eles chamavam na época, ele podia mancar utilizando apenas um para conseguir voltar até a base e reparar daí o segundo motor, conseguindo aproveitar 100% da potência desse conjunto. Entrando aqui no, entre aspas, cofre, onde ficam os dois motores, eu vou mostrar os detalhes para vocês. Aqui, originalmente, a gente encontraria um extintor de incêndio de cada lado que podia ser acionado lá pelo motorista, caso eles percebessem um incêndio, algo acontecendo aqui em qualquer um dos dois motores, eles conseguiam acionar o extintor e apagar e resolver esse problema. Vocês conseguem ver as velas aqui na parte de cima aqui de cada um dos motores e também vários outros detalhes do motor em conjunto aqui dos dois motores do T-17 que nunca foram filmados antes na história. Saindo dos motores, a gente encontra o sistema de transmissão, que sai um de cada motor e une em apenas um, com todas as estruturas aqui de reforço do veículo em X, também essa na parte de baixo, e os pontos onde originalmente seriam montados os mais diversos itens. E como eu comentei com vocês antes, aqui na parte de cima, logo atrás da torre, a gente tem essa tampa misteriosa que ninguém sabe com certeza qual era a sua função e nem que ela existia, nem que ela estava aqui. Mas eu acredito que esse aqui seria sim o acesso ao tanque de combustível,
porque o tanque ficaria logo aqui na parte de baixo. Já aproveitando que a gente está aqui na parte de cima, bora conferir absolutamente todos os detalhes da parte superior da torre do T-17. De novo, detalhes exclusivos que nunca foram documentados antes. Em um lado a gente encontra a escotilha do atirador e também do comandante. Essa aqui que tem o periscópio, esse aqui que está até móvel, a gente tem só o suporte, né, do periscópio. Nessa escotilha tem essa estrutura que continua sendo um grande mistério. É como se fosse uma pequena tampa redonda, que alguns pesquisadores acreditam que poderia ser ali para estar lançando granadas, sinalizadores, ou também para estar usando algum sistema óptico, alguma espécie de luneta pelo comandante. A escotilha tem uma alça para estar conseguindo operar ela pelo lado de dentro e também um sistema de trava com o periscópio aqui logo atrás. Essas que são escotilhas grandes. Aqui do outro lado a gente tem a escotilha do municiador e essa, diferente da anterior, não tem aquela abertura circular, apenas a alça e também o sistema de trava. São escotilhas bem pesadas, chapas de blindagem pesadas, onde aqui a gente tem a capa protetora do periscópio para proteger ali de fragmentos e estilhaços que pudessem cair aqui no veículo. Aqui a gente tem a parte de fora aqui daquela tampa. Logo atrás da escotilha tem o suporte aqui para a antena do rádio, que a gente também encontra na parte da frente. Eu já vou mostrar para vocês, também é um grande mistério. E aqui uma estrutura, um suporte para estar montando outra antena de rádio, que era bem comum do uso ali pelos britânicos, ou até mesmo a .30 antiaérea. Ninguém sabe com certeza qual seria a escolha, qual seria a função aqui desse suporte. Na parte de trás, aqui logo atrás da torre, a gente encontra esse suporte aqui rosqueado, também na parte da frente de um lado e do outro. Esses que seriam os pontos onde seriam engatadas aqui as alças para fazer o içamento, para estar levantando a torre. À frente das escotilhas ficavam os periscópios e aqui também, logo à frente da escotilha do comandante, tem o suporte onde seria montado um grande holofote que podia ser controlado aqui por dentro, também para estar iluminando em cenários específicos ali durante a noite, essa mesma característica que a gente também vê no Sherman. Fazendo a volta aqui pela lateral, a gente tem a visão de frente aqui da torre do T-17, com a escotilha de pistola, a famosa escotilha de pistola aqui na lateral, que também é um mistério. Ninguém sabe se elas foram soldadas ainda pela Ford ou se elas foram soldadas posteriormente aqui no Brasil. Essa abertura aqui era muito prática para os militares no interior, onde eles conseguiam jogar aqui para fora as cápsulas vazias, conseguiam inserir munições por aqui para armazenar na parte interna, sem contar que é uma excelente abertura para ventilação da torre, que vocês devem imaginar que tudo fechado aqui fazia bastante calor. Descendo aqui agora, a gente tem esse conjunto aqui todo parafusado, onde fica o canhão de 37 mm que não fica centralizado. Ele fica aqui lateralizado em conjunto com a .30 coaxial que sairia aqui por essa abertura. Mas diferente do Stuart, diferente do M8 Greyhound, aqui a gente não tem aquele orifício por onde saía a luneta, mas sim um periscópio, uma abertura aqui de periscópio, onde além da visão ampla, o próprio já tinha como se fosse uma luneta nele que ajudava a fazer a pontaria aqui do canhão. E que infelizmente o canhão de 37 mm rapidamente se tornou obsoleto em combate. À frente do canhão, na parte de cima, aqui a gente encontra duas guardas protetoras, onde ficariam dois periscópios pro motorista, um periscópio aqui pro assistente do motorista, as duas tampas frontais que também tinham um sistema ali que permitia que os militares em combate conseguissem fechar aqui essas duas portas, essas duas tampas frontais e continuassem enxergando aqui por esse sistema na parte da frente. E um ponto bem característico desse veículo é que ele tem também aqui na parte da frente uma estrutura, um suporte para ser utilizada uma segunda antena de rádio. Essa estrutura aqui na parte da frente, ela nunca foi encontrada em nenhuma outra foto das pouquíssimas fotos que existem do T-17, então continua um grande mistério. Será que essa aqui foi uma adaptação feita pelo Brasil? Ou será que esse foi um veículo ali experimental? Mas a gente sabe então que ele tem a estrutura da antena aqui na parte da frente e também uma na parte de trás, indicando que esse T-17 também foi usado como blindado de comando. Vocês podem ver aqui que além da segunda escotilha de pistola, essa aqui que também está completamente soldada, fixa aqui, a torre é alongada aqui na parte de trás, porque era exatamente aqui
que ficava o rádio. Dito isso, agora que a gente já conhece por fora absolutamente todos os detalhes desse veículo histórico da Segunda Guerra Mundial, chegou o tão esperado momento. Bora conhecer ele também por dentro. Então me acompanha aqui e bora acessar a parte interna dele pela famosa porta lateral, onde a gente consegue vir aqui, abrir ela, e aqui na parte interna da tampa tem o sistema de trancamento interno dela. Essa aqui tá travada nessa posição, então eu não vou forçar muito ela. Em detalhes aqui o sistema de trancamento com a alavanca, aqui o sistema, a barra que faz o trancamento dela e também a alça. Passando aqui então para a parte de dentro, a abertura é como se fosse uma abertura de escotilha, uma abertura grande o suficiente aqui para estar conseguindo acessar, entrar e sair do veículo. Porém, esse aqui em particular, ele tá com uma plataforma aqui na parte de dentro que foi adicionada aí com o passar dos anos, mas de qualquer forma a gente não tem como remover essa plataforma e não vai impedir a gente de estar acessando aqui o interior desse veículo. Eu vou entrar nele então de frente, onde a gente consegue vir aqui, entrar assim com metade do corpo e eu consigo vir aqui e recolher as pernas. E pronto, meus amigos, estamos no interior do T-17 Deerhound. Para acessar aqui essa porta lateral, realmente não tem mistério, é tudo bem fácil, bem rápido, e eu acredito que tanto para acessar quanto para sair aqui num cenário de emergência. Eu até posso mostrar para vocês a porta aqui fechada, uma porta pesada, que seria fechada assim, depois num cenário de emergência, para fugir aqui rapidamente do veículo pela própria gravidade, com o peso dela, é só soltar, que ela já abre aqui, tudo de forma rápida. Aqui então ficaria o motorista do T-17 com esse grande volante aqui na frente, bem tranquilo aqui de estar guiando ele, diferente dos tanques, né, que utilizavam ali as alavancas, onde aqui na parte da frente ficaria o painel do T-17 aqui, desde a ponta aqui até esse outro lado, com todas as informações que o motorista iria precisar ali para estar operando os dois motores, com informações ali de ambos os motores, velocímetro, pressão de óleo, o controle de iluminação, enfim, todas as funções, todos os comandos de operação do veículo. Com o pedal da embreagem aqui na parte de baixo, acesso bem tranquilo, mas diferente de um veículo moderno, ele teria o acelerador aqui de um lado e o freio logo acima, aquele pedal ali que vocês estão vendo. Um pouco diferente, mas não tem mistério. O grande diferencial desse veículo e também um dos principais pontos negativos está exatamente aqui do lado, porque esse é um veículo manual e não tem alavanca de câmbio aqui do lado, apenas o sistema de tração. A alavanca de câmbio do T-17 ficava aqui, exatamente, onde por esse comando o motorista podia trocar entre os motores, usar apenas o motor direito, apenas o motor esquerdo ou na posição do meio, utilizando os dois motores ao mesmo tempo. E aqui ele teria 4 velocidades e a ré que podiam ser combinadas, onde na posição do meio aqui ele está em neutro, daí para engatar primeiro a gente sobe, leva para frente, primeira marcha, segunda para trás, depois terceira, quarta e a ré. É um sistema bem diferente do que a gente conhece aí dos veículos modernos, ainda mais aqui na lateral esquerda, e com todas essas combinações de marchas e também de motores, podendo usar apenas os dois ao mesmo tempo e ir aumentando as velocidades de acordo com as necessidades. A alavanca em si é essa estrutura que originalmente teria uma bola aqui para facilitar, né, a operação, e esse infelizmente foi um grande ponto negativo do T-17 e que a gente está vendo aqui também pela primeira vez na história em detalhes o seu funcionamento. Acima a caixa com o sistema elétrico e, meus amigos, na lateral a gente tem aqui talvez a característica mais importante desse veículo, que é exatamente sua placa de identificação, com a inscrição aqui carro blindado médio, marcado como T-17, porque esse, depois de aprovado, ele seria o M5 Deerhound. Então aqui, como esse é praticamente um protótipo, né, a gente tem a marcação T-17, com as informações aqui dos motores, velocidade máxima e principalmente aqui do lado a marcação, indicando que esse é um veículo de 1942. Então ele é daquele primeiro lote de 30, tornando ele ainda mais raro. E o número de série também, que é muito importante mostrar para vocês, está aqui, ó,
número de série 2020. Continuando aqui na parte da frente, aqui a gente tem a abertura por onde o motorista conseguiria estar guiando aqui com bastante facilidade, um campo de visão bom aqui, e eu diria que até num cenário de emergência mesmo, se o militar fosse magro, ele talvez conseguisse escapar até por aqui, né? O que vocês acham? Mas em combate, com essa tampa aqui fechada, além de conseguir enxergar aqui pela própria tampa, ele também tinha 2 periscópios só para ele aqui. Um bem na frente e um pouco mais aqui lateralizado. E aqui, mesmo depois de 80 anos, sobreviveu o suporte da bússola, essa que seria operada pelo assistente do motorista. Então aqui na lateral, mais alguns detalhes com todos esses pontos aqui em amarelo, seriam pontos de fixação dos aparelhos, do sistema de intercom, de comunicação por rádio interno aqui desse veículo, e vários outros acessórios e equipamentos que podiam ser utilizados em combate aqui pelo motorista. Mas então bora passar aqui para a posição do auxiliar, que infelizmente está sem o banco, mas eu vou conseguir mostrar todos os detalhes para vocês. Aqui na posição do assistente do motorista, a gente consegue ver mais detalhes até do assento, do banco aqui do motorista, e também aqui na parte de trás tem essa grande alavanca que também existe no M8 Greyhound, que é o freio de mão. E aqui o assistente do motorista conseguia ajudar na navegação do veículo, que era a sua principal função, com a leitura dos mapas, também ajudando a perceber ameaças ali na estrada, sempre atento por todos os lados, que nesse caso ele usaria a .30, que aqui a gente tem apenas a estrutura, que eu mostrei para vocês ali do lado de fora, que era montada naquela estrutura de bola. Já que na parte de baixo a gente tem várias mangueiras, sistema hidráulico, sistema elétrico, que vocês conseguem conferir aí em detalhes no vídeo. Na parede lateral, mais pontos para estar fixando outros acessórios, outros itens. Tem até essa estrutura aqui, que eu não faço ideia do que seja, com bastante espaço aqui para auxiliar, conseguir esticar as pernas e também utilizar o seu periscópio. De novo, logo ao lado dele aqui, já teria aqui essa grande porta que facilitava a fuga num cenário de emergência. Então, pessoal, acho que agora vai ser a minha vez de entrar, né, aqui no T-17. Então vamos tentar. A gente vem aqui pela escotilha. Aqui, essa aqui é a parte menos difícil. O bom é que eu sou um pouco mais magro que o Juliano, só que eu sou mais alto. Vamos ver aqui, partindo aqui pro assento do motorista. Vou tentar passar aqui. Primeiro, essa perna. Ah, é difícil. Ai, eu bati a cabeça. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa, hein? A posição de pilotagem aqui até que não é das piores. O ruim mesmo é o assento, que ele é todo de lata, né? Se tivesse um estofadinho aqui, dava para dirigir muito de boa. E o volante, eu vou dizer, ele parece um volante de uma caminhonete, assim. Cara, e que tá, é um negócio esquisito, porque assim, a gente é acostumado com o câmbio na mão direita, mas aqui, mão esquerda, né, pra frente. Aqui a primeira, a segunda, e ainda mais aqui, alternando, né, as caixas. Eu não sei, cara, eu acho que isso aqui ainda consegue ser mais complexo que um Alfa Romeo, tá? O Alfa Romeo cruzando marcha, eu acho que é menos difícil do que isso daqui. E para fugir num cenário de emergência, simulando agora um incêndio. Olha aí, ó. Ah, vou dizer que não, achei que ia ser pior. Quanto tempo? 10 segundos? Eu acho que não ia virar churrasco, não. Bora continuar explorando este blindado aqui pela parte de dentro. Aqui então a gente tem um sistema de filtros de ar, um de cada lado. Também vou mostrar para vocês aqui os detalhes com as inscrições. E aqui na parte de trás a gente também consegue ter acesso, a gente consegue visualizar os dois grandes motores.
Mas então, bora começar aqui explorando a torre. Esse aqui originalmente também teria o cesto, da mesma forma que a gente vê no Stuart e também no Sherman. Mas nesse caso foi removido, ficariam os bancos ali, os assentos do comandante, do atirador e também do seu auxiliar. Aqui na parte interna a gente tem essas plataformas que vão ajudar a gente a conseguir subir aqui e conseguir explorar o veículo melhor, mas não seriam originais aqui do T-17. E como a gente está aqui na posição agora do atirador, o responsável por mirar e também de disparar o canhão de 37mm que está aqui na nossa lateral. Canhão esse que inclusive a gente consegue ver que está com a guarda original, que era algo muito importante. Com a movimentação aqui do canhão durante os disparos, essa guarda aqui ajudava a proteger os militares aqui na parte interna da torre. Muito legal a gente ver aqui ainda a guarda original, né? Esse canhão era disparado usando pedais, um para o canhão de 37mm e outro para .30 coaxial, que aqui nesse veículo a gente não encontra ela. Tem também os comandos aqui do próprio canhão, os comandos manuais. Já para mirar em combate, o atirador utilizaria esse sistema aqui, onde, como eu disse para vocês, ali pelo lado de fora, no próprio periscópio, além da ampla visão, também já tinha uma luneta própria nele. E assim, ele conseguia fazer a pontaria e depois disparar o canhão. Além disso, aqui na parte de cima a gente encontra o seu periscópio, o local aqui, a estrutura onde ficava o sistema de interfones, né, de comunicação interna. Ele podia ser operado de forma hidráulica, a torre tinha o giro hidráulico, mas para fazer a elevação aqui do canhão, era feito aqui por esta roda, que está funcionando perfeitamente, mesmo depois aí de todas essas décadas. Como vocês podem ver, a gente está tendo aqui a elevação e também a gente consegue baixar o canhão com muita facilidade. Estou comandando ele aqui, estou girando pela parte interna, vocês conseguem ver como funciona o sistema de elevação do canhão e como ele se movimenta, caras, para mais de 80 anos é incrível. O atirador ficava sentado no próprio cesto aqui à frente e o comandante ficava na parte de trás, exatamente aqui onde eu tô. E ele passaria a maior parte do tempo aqui exposto com a cabeça para fora do veículo, com o binóculo, prestando atenção ali nas estradas, possíveis ameaças e também orquestrando a operação do veículo aqui no interior por um sistema ali de microfone e também fazendo a comunicação com outros veículos através do rádio, que, como eu mencionei e mostrei para vocês ali pelo lado de fora, ele ficava aqui, ó, nessa bandeja na parte de trás da torre, sendo operado pelo comandante, com a saída da antena por aqui. E também a gente encontra esses pontos amarelos que são pontos de fixação de vários acessórios, de vários equipamentos usados aqui pela tripulação. Outro ponto muito importante que eu preciso mencionar aqui para vocês é que esse canhão de 37mm está completamente desativado, seguro e soldado aqui nessa posição, como todas as outras armas aqui do museu. E aqui, meus amigos, a gente está na posição do municiador, o responsável por adicionar as munições de 37mm aqui no canhão rapidamente após cada disparo, segundo a ordem ali do comandante, que era quem decidia qual tipo de munição deveria ser utilizada. Para mostrar para vocês como isso era feito, eu tenho aqui uma réplica, uma munição falsa de 37mm e que nesse veículo elas ficariam aqui de cabeça para baixo nesse suporte aqui lateral. Essas que ficavam aqui eram de acesso rápido ali em combate, porém as outras ficavam armazenadas em caixas e racks aqui na parte de baixo, onde após o comandante decidir qual tipo de munição seria utilizada, o municiador iria remover aqui do rack dessa forma, ele iria inserir ela aqui no canhão e empurrar com o polegar com força ela para dentro, o canhão, a culatra iria fechar, atirador realiza o disparo por ordem do comandante, cápsula vazia cai aqui para baixo e assim por diante. Analisando essas imagens e conversando com o meu grande amigo Tenente Coronel Maurício Kober, que participou do recebimento e preparação do veículo para exposição no museu, nós criamos algumas hipóteses que podem responder os mistérios desse T-17. Como ele foi usado aqui no sul do Brasil em regimentos de reconhecimento mecanizado, a principal hipótese que explica o suporte de antena na frente, o que não faz parte do projeto original, é que esse veículo foi usado como carro de comando em algum momento do seu emprego no Brasil, operando com 2 rádios, um que ficava na torre, na bandeja original, e o segundo em algum lugar na parte interna, o que seria difícil, tendo em vista o espaço muito reduzido. Porém, uma foto de 2004 pode resolver esse mistério, porque na foto, na parte de trás do compartimento interno, quase nos motores, a gente vê uma estrutura presa no teto que não é original do veículo,
uma espécie de hack, que analisando em detalhes, ali encaixa perfeitamente um rádio AN/GRC5 que foi usado pelo Brasil nos anos 50. Até por isso o cesto da torre foi removido, para permitir o acesso do rádio naquela posição. Mas também a segunda explicação é que esse T-17 foi operado como nos Estados Unidos, sem a torre, com o rádio naquele rack, naquela posição, e a antena no suporte da frente, o que também ajudaria a reduzir o peso do veículo. E assim nós respondemos também o mistério da tampa de abastecimento, porque analisando as fotos do veículo original, na traseira ele tem apenas as duas tampas pequenas, enquanto a versão brasileira tem aquela terceira maior no meio. Então não faria sentido aquela quarta tampa na parte de trás da torre, né? Mas, na verdade, faz total sentido, porque vendo pela parte interna, aquela tampa superior sai exatamente onde o rádio ficaria encaixado. Dessa forma, existe uma grande possibilidade daquela terceira tampa traseira ser uma adaptação brasileira para desviar a entrada de abastecimento e permitir o encaixe do rádio, desviando não apenas a mangueira, mas possivelmente até o grande tanque de gasolina, sendo reduzido também para não interferir com o rádio. Já sobre o tempo de operação do T-17 aqui no Brasil, tudo indica que ele foi operado na maior parte do tempo com apenas um motor e em velocidades reduzidas, até porque esse foi recebido com apenas um motor completo e o segundo com várias partes removidas. Dessa forma, um motor servia como reserva de peças do outro, uma solução brilhante. E agora, para a gente finalizar o vídeo de hoje da melhor forma possível, eu trago para vocês outra raridade, um presente do pessoal da Tank Encyclopedia, do meu grande amigo Darren Hayes, um manual raríssimo que não existe aqui no Brasil do T-17. Esse que foi um manual provisório, tendo em vista que ele nunca foi adotado como veículo militar oficial, ele nunca recebeu o título de M5, mas aqui tem todas as informações, todos os detalhes mecânicos de operação, também de manutenção desse veículo, e que faz parte aqui da importante história do T-17. Então, muito obrigado ao pessoal da Tank Encyclopedia, ao meu grande amigo Darren Hayes. Então, bora assinar aqui este documento, esta doação. E agora, com o documento devidamente assinado e formalmente doado aqui para o museu, bora armazenar ele no lugar onde ele deveria estar, que é exatamente aqui dentro do T-17, para que ele possa auxiliar novos pesquisadores por mais 80 anos. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, esse vídeo histórico e inédito desse veículo também raríssimo a nível mundial. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe aqui do Museu Militar do Comando Militar do Sul, que preservou e segue preservando não apenas esse veículo, mas todos os blindados aqui do museu. E gostaria de agradecer em especial a Tank Encyclopedia, a enciclopédia dos tanques, que me ajudou bastante na pesquisa para encontrar material para falar desse veículo bastante raro, em especial meu grande amigo e também pesquisador Darren Hayes, outro pesquisador, Linder Jobs, e também ao professor expedito Carlos Bastos. Gostaria de agradecer também Rudolf Schubert, consultor Schubert, tá aqui atrás da câmera. Muito obrigado aí pela parceria ao longo aí de todas as produções aqui dos vídeos. E meus amigos, se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele gigantesco like. Deixem também aqui nos comentários as cidades de onde vocês estão me assistindo e meu irmão em Cristo, o que é muito importante e ajuda bastante o canal. Se tu ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Não esquece de se inscrever agora mesmo. Então é isso e até a próxima.